Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos vocês. Como eu disse, nós vamos iniciar uma série de respostas, perguntas e respostas sobre teologia. E é interessante isso, a palavra teologia significa, você já sabe, apenas para relembrar, o estudo de Deus. Agora, convenhamos, como é que nós podemos estudar a Deus? É até um motivo de dar risada. Como podemos estudar a Deus? Como pode a criatura tentar explicar o Criador? Mas, como somos curiosos e queremos investigar para podermos descobrir, e nós, como ministros de Deus, servos do Senhor, e você que está se preparando para assumir uma responsabilidade, ou já está, quem sabe, e eu creio que sim, incumbido de uma missão, um chamado de Deus, e certamente você já deve estar trabalhando no ministério, cumprindo uma parte de sua missão, e certamente em pouco tempo você estará cumprindo missões maiores ainda no reino de Deus. A primeira pergunta que nós temos aqui sobre teologia é a seguinte: qual a definição de Deus? Será que é possível definirmos Deus? Quem somos nós para definir a Deus? Mas eu quero iniciar essa argumentação utilizando-me de uma frase do maior especialista em Deus, a pessoa que mais entende a respeito de Deus. Não existe em todo o universo ninguém que possa responder sobre esse assunto a não ser essa pessoa que eu vou ler agora sobre ele e o que ele disse. João 4:24 diz o seguinte: Deus é Espírito e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Realmente, quem falou esta frase foi o especialista, o próprio Deus, Jesus. Deus é Espírito. E qual é a sua definição de Deus? Você já pensou em definir Deus? Na teologia, nós vemos, e um livro bem interessante, que você provavelmente tenha utilizado durante seu curso teológico, é Teologia Sistemática, de Louis Berkhof. Naturalmente, com uma inclinação a forte, quase 100% de calvinismo, e logicamente o Berkhof estudou bastante, escreveu esse manual de teologia sistemática, excelente livro, e é evidente que com sua inclinação calvinista ele vai muitas vezes firmar nesta linha de pensamento.
Mas Berkhoff, ele começa a sua definição de Deus dizendo assim: Deus é autoexistente, autoconsciente. Autoexistente, é verdade. Ninguém criou Deus. Se ele é Deus, sendo Deus, ele é Deus, eu creio, você também crê. Ele é autoexistente. Ele não teve começo nem fim. Para explicar isso, só quando estivermos juntamente com ele, você pode fazer essa pergunta: como é que o Senhor se autoexistiu? Mas Deus é autoexistente. Ele existe em si mesmo. Ele é autoconsciente. Ele é transcendente. Ou seja, ele está acima de todas as coisas, de tudo e de todos. Ele está acima. Ele transcende. Ele é a causa de toda a existência do universo. Ele é a causa. Ele é a origem de todas as coisas, de toda a criação também. Ele é transcendente. Mas ele também é imanente. Ou seja, ele está presente em toda a obra que ele criou. Não que ele seja uma parte de toda a obra, senão iríamos para um panteísmo, não existe isso. Mas Deus está presente. O próprio salmista diz: os céus manifestam a obra de Deus. O firmamento demonstra a obra de suas mãos. Paulo também fala sobre a revelação de Deus na natureza. O homem é inexcusável, indesculpável por não crer em Deus, porque toda a obra criada manifesta a glória de Deus, o poder dele, a obra dele. Revela um pouco a respeito deste ser que nós cremos, que é autoexistente, que é consciente, que é transcendente, que é imanente. Por outro lado, a Bíblia não procura provar a existência de Deus. A Bíblia não procura provar a existência de Deus. A Bíblia revela Deus ao homem, mas em nenhum momento a palavra de Deus quer tentar provar a existência dele. Inclusive, quando você abre a Bíblia aqui em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Já começa dizendo que ele estava no princípio criando. Não está escrito: Deus tenta explicar a sua existência desde o princípio. Não. Ali está escrito que no princípio ele, como autoexistente, criou os céus e a terra. Dessa forma, a Bíblia nunca procurou provar a existência de Deus. Mas
Como aceitar a existência de Deus? Essa é que é a questão. Como aceitar a existência de Deus? Para aceitarmos a existência de Deus, somente pela fé. Então nós vamos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vou abrir aqui para ler o texto que você também já conhece. Se você não conhecer esse texto, você tem que voltar para a escola bíblica dominical. Está aqui. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você só aceita a existência de Deus pela fé. Você precisa crer. A pessoa precisa crer que Deus existe e que está disposto e disponível a galardoar, ou seja, a presentear aqueles que o buscam. Dessa forma, nós podemos definir Deus: autoexistente, autoconsciente, transcendente, imanente, que se revela à humanidade, demonstrando a obra do seu poder, manifesta a sua glória, e ninguém pode falar que Deus não existe, porque a própria obra da criação demonstra a existência dele. Há um ser criador, sustentador, galardoador daqueles que o buscam. Como entender a Deus? Como entender? Será que Deus é explicável? Dá para nós explicarmos a Deus? Ou sobre Deus? É complicado. Somente através da revelação, ou seja, da Bíblia Sagrada, é que nós vamos compreender um pouquinho daquilo que ele deu a revelar sobre ele. Como entender a Deus? Somente o que está escrito. Podemos entender a Deus através daquilo que ele revelou sobre si mesmo. A linguagem humana é muito pequena para poder explicar, mas nós tentamos. Nós nos utilizamos de argumentos para tentar explicar a divindade, o Criador. Mas é difícil, fácil não é. E ele não deseja que nós estejamos investigando para tentar chegar a conclusões. Não. Ele só quer que nós conheçamos a sua palavra e pela fé creiamos que ele existe e que ele galardoa, ele presenteia aqueles que o buscam. Ele se deu a revelar e quer manter um relacionamento de amor e comunhão com o ser humano.
Deus é inexplicável através da linguagem humana. Mas nós apenas entendemos um pouquinho desta maravilha do Criador. A outra pergunta que nós temos aqui é: qual a definição do deísmo? Você naturalmente já estudou na faculdade teológica, ou no seminário, ou no Instituto Bíblico. Essa doutrina deísta, existe uma linha de pensamento de que creem na existência de um ser superior que criou todo o universo e deixou o universo à própria sorte, chamada de deísmo. Um ser superior criou toda a ordem material, o universo, e deixou o universo à própria sorte. Dessa forma, tudo o que acontece no universo, segundo esse pensamento deísta, é fruto das consequências naturais, mas este ser criador deixou o universo à própria sorte. Esse é o deísmo. Então, o que acontece no dia a dia, essas mudanças climáticas, tudo que ocorre na Terra e fora da Terra, no universo, nada tem a ver com esse Criador que está longe, deixando o mundo se virar por si mesmo, sem interferência dele. É um deísta. E o que é o teísmo? Já o teísmo é a crença que há um ser superior, nós cremos ser o nosso Deus, que criou tudo o que existe, todo o universo, o mundo material e o mundo espiritual. Ele criou todas as hostes espirituais, assim como todo o universo material. E segundo o pensamento teísta, ele tem agido ao longo de toda a existência do mundo material e do mundo espiritual. E nada acontece sem que ele esteja como o agente principal. Nós cremos no Deus que tem agido ao longo de toda a existência do universo, o universo espiritual e o universo físico. Cremos na intervenção divina em tudo o que ocorre no nosso mundo material, por exemplo. E nada foge aos seus olhos e à sua intervenção. Então são essas perguntas que nós procuramos responder hoje, e depois nós estaremos respondendo outras perguntas relativas à teologia. Que o Senhor possa abençoar sua vida.